Foi. Então, estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo para você que está vendo a gravação, para você que está ao vivo aqui comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Então, perfeito. Então, hoje a gente vai falar sobre... Essa sessão aqui vai ser bem técnica. Hoje a gente vai decidir falar aqui de um tema que não estava ali no nosso cronograma, que é sobre como fazer uma sessão de anamnese. Uma sessão bem profunda, uma sessão muito top, onde você vai aprender todos os detalhes do que fazer numa sessão de anamnese. Obviamente, essa nossa aula aqui, ela faz parte da nossa formação. Então, se você está na formação, pode ficar bem tranquilo que você já sabe. Se você não está na formação, saiba que não tem PDF nessa aula aqui, tá? Você não vai encontrar nenhum PDF para baixar, apenas na nossa formação que a gente tem. Então vamos lá, galera. Pode colocar aí que o tema de hoje é como fazer uma sessão de anamnese. E antes da gente iniciar, eu vou só fazer uns rabiscos aqui para você entender um pouquinho melhor sobre isso. Então, quando a gente fala de terapia de alta performance, que é a nossa linha de terapia, que vai resolver as travas mentais, enfim, e o que está travando ali a vida da pessoa, o primeiro passo do processo nada mais é do que fazer uma sessão que é o teste de travas mentais, certo? Essa é a primeira sessão, tá? Do nosso protocolo terapêutico. Nesta sessão, quando você, preste muita atenção nisso, tá? Eu vou falar detalhes aqui que talvez você que não está na formação fique um pouquinho perdido, você que está na formação vai entendendo melhor caso você não tenha chegado nessa parte. O teste de travas mentais, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito ao vivo com a pessoa, você fazendo ali o teste com ela, falando as afirmações e falando ali as questões para ela, ou você pode fazer o teste enviando um formulário para a pessoa. Esse formulário ele vai ter lá todas as perguntinhas do teste e quando a pessoa chegar para essa sessão de travas, você já vai ter o resultado em mãos. Não tem certo e errado. No início eu recomendo que faça ao vivo, tá? Porque aí você vai treinando. Você vai treinando, certo? Aí vai entendendo melhor das travas. E depois você envia o formulário. Mas não tem certo e errado. Quando você envia o formulário, tem uma perguntinha lá, 3 perguntas. Uma perguntinha assim, ó. Como foi a tua infância? Como foi a adolescência? E como que foi a vida adulta? Quando você envia o formulário, você já tem essas informações desde a sessão de travas. Olha só, nem estou falando de sessão de anamnese ainda. Desde a sessão de travas você já tem algumas informações importantes. Na sessão que é o teste de travas mentais, não necessariamente você precisa perguntar de infância, adolescência e vida adulta. Existe um roteiro para você fazer essa sessão que não tem essas perguntas. Mas, se você quiser dar uma perguntada para ela, explorar um pouquinho mais, não tem problema. Entenderam até aqui? Fez a sessão de travas, o que diz o nosso protocolo? A gente vai iniciar um tratamento de X sessões. Este tratamento a gente só faz por pacote, por tratamento. A gente não trabalha por sessão aqui. Tá? A gente não ensina os nossos alunos a trabalharem por sessão, apenas o pacote terapêutico, porque tem começo, meio e fim, e a pessoa vai passar por todos os pilares necessários para o destrave. Se eu cobro por sessão, já falei isso aqui em outro vídeo do canal, tem pessoas que param no meio do caminho, a maioria vai parar no meio do caminho se você cobrar por sessão, porque a terapia nunca vai ser prioridade para você pagar. Se o teu cachorro lascar a unha, você vai levar ele no veterinário e não vai pagar a terapia. Então, se cobrar por sessão, a tendência de ausência é muito grande, tá? Então, é cobrar por tratamento. Beleza. Fez a sessão de travas, identificou a trava dela, falou do pacote terapêutico, vai custar tanto o pacote e tudo mais. Agora ela vai iniciar o tratamento. A primeira sessão do tratamento é a sessão de anamnese.
essa é a primeira sessão do tratamento, que é a anamnese. E o que acontece em algumas outras linhas de terapia, né? Às vezes as pessoas, os terapeutas, eles começam o tratamento com a anamnese já. Coisa que não está correta. A anamnese ela tem que ser depois e não antes. Uma anamnese profunda, detalhada, que é o que a gente vai falar agora, tem que ser depois que você já vendeu o pacote para ela. Primeiro você identifica o problema dela, identifica a maior trava, faz esse raio-x que a gente fala, né? Essa análise da trava dela, verifica a necessidade de tratamento, porque tem pessoa que não precisa de tratamento, e você não vai ver isso por meio de uma anamnese, você vai ver isso por meio do teste de travas, o que ela te trazer. Aí sim, se necessário, ela inicia o acompanhamento. Aí a tua expertise terapêutica vai entrar muito mais à tona. Porque no teste de travas, uma parte daquela sessão, o finalzinho da sessão, ela é uma sessão de vendas. Você faz a sessão de travas, você vai apresentar a trava, fazer a leitura da trava com a pessoa, e no final é uma sessão de vendas. Tem que vender o teu peixe, vender o teu pacote, que tem um roteiro para isso. Aí depois você vai se preocupar com a anamnese. Beleza? Então, quais são? Deixa eu anotar aqui. Percepção subjetiva e perfeito. Eu vou abrir aqui para você então a anamnese. Vocês vão entender como que funciona agora. A anamnese. Vamos lá. Lembrando que para você que está vendo a gravação ou você que não é da formação, você vai copiando, porque não tem arquivo em PDF nessa aula ao vivo aqui, tá? Então vamos lá, essa daqui é a nossa anamnese, tá, galera? Essa é a primeira sessão do tratamento que eu expliquei para vocês. Primeira sessão do tratamento. A pessoa fez o teste de travas, te pagou o pacote e vai iniciar o protocolo. Primeira sessão do tratamento. O que você faz? Aqui algumas informações iniciais que você vai ter já de todos os clientes. Geralmente já tem o WhatsApp dele, geralmente você já tem a profissão, geralmente você já perguntou ali o estado civil, se é casado há quanto tempo. Geralmente você já tem essas informações básicas, tá? E eu pergunto se ela já fez algum tipo de terapia antes. Beleza? Mas aqui a gente vai começar a parte mais aprofundada. Antes de fazer a anamnese, às vezes a gente faz o que a gente chama de parâmetro de melhora na sessão, tá? Então, sempre no início e no final da sessão, tem a modelagem da diferença, ou parâmetro de melhora, o que for. No nosso protocolo terapêutico da formação TAP, em todas as sessões, basicamente, se é uma sessão de aplicação de técnica, se é anamnese, o que for, no início e no final da sessão tem uma técnica chamada modelagem da diferença. Não vou conseguir explicar aqui para vocês o que é, mas só para quem é da formação, estou relembrando vocês. Faz a modelagem da diferença e daí começa a sessão de anamnese. Essa modelagem da diferença não necessariamente precisa ter em todas, mas é aquele bate-papo inicial com umas perguntinhas específicas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai saber dessa pessoa na sessão de anamnese, os hábitos dela. Saber a rotina, os hábitos, ter uma visão geral de como que está o todo desse presente que ela está vivendo, que ela quer mudar, certo? Então, você vai começar com perguntas como: fulano, como que é a tua rotina? Aí ela vai te falar que hora que ela acorda, se ela não falar, se pergunta. Se ela trabalha com o quê, almoça, que hora que ela vai dormir, enfim, a rotina em geral dela. Final de semana, fulano, o que você faz final de semana? E você vai ter uma visão clara de como é a rotina dela em vários dias da semana. Se ela sai trabalhar, se ela fica com o filho, se ela leva o filho na escola, se ela trabalha fora, trabalha em casa, o que for. Aí você vai perguntar para ela quantos litros de água que ela toma por dia. Por que você pergunta isso? Porque a alimentação, atividade física, que não são competências nossas, interfere no tratamento. Se ela se alimenta mal, se ela não faz atividade física, interfere no que a gente vai fazer com ela.
tá? Então, a gente não vai prescrever nada, porque foge da nossa alçada, prescrições de atividade física ou alimentação, mas alguma orientação geral a gente pode. É sabido que a gente tem que tomar, se a pessoa é mais ativa ou não, aí ela vai verificar. A gente tem que tomar entre 0,35 a 0,550 litros de água por quilo, tá? Então você vai pegar o 0,35 e multiplicar pela quantidade de quilo que você tem. Aí vai dar quantos litros você tem que tomar no dia. É mais ou menos isso. Tá lá no Google, depois pesquisa melhor, tá? Pesquisa lá qual que é a conta para saber quantos litros de água tem que tomar no dia. Se a pessoa for mais ativa, se ela sua, se ela treina, ela não vai tomar o 0,35, vai tomar 0,40 ali por quilo corporal, tá? Então a gente não vai fazer orientações muito específicas, a gente não pode, mas ela já sabe essas coisas na verdade, né? Ela sabe que não está tomando água direito, a gente está externalizando uma coisa que na verdade ela já sabe. Ela sabe às vezes que não está comendo direito, então umas mínimas orientações a gente pode falar, a gente não pode prescrever nada. Pergunta para ela se ela tem uma boa alimentação, se ela faz atividade física, qual a frequência, se ela passa a maior parte do tempo sentada, em pé, deitada, como que tá o sono, aqui a gente entra, tá? Como que tá a qualidade do sono dela, a gente pode mexer nisso daí, fazer ela ter uma rotina de sono melhor, o que a gente chama de higiene do sono, a gente como terapeuta pode fazer isso. Pergunta se tem dias estressantes e qual que é a frequência na semana. Ah, eu tenho 2 vezes na semana. É final de semana ou dia de semana, fulano? O que especificamente acontece ali que você está se estressando? E você vai anotando tudo que ela está falando, tá? E eu pergunto ali também se ela toma algum suplemento e se o intestino dela funciona regularmente. Por que eu pergunto de suplemento e a questão ali do intestino? O intestino, eu não sei se todo mundo sabe aqui, é um órgão muito importante para o funcionamento do nosso sistema nervoso central e afins. Então, se ele não funciona direito, talvez também seja um dos motivos, não o único, que contribui para uma piora nos estados emocionais dela. Às vezes está mais deprimida, mais, enfim, tendo sintomas ali, devido a mau funcionamento do intestino. Não é a gente vai colocar a mão nisso, mas a gente às vezes pode encaminhar para algum outro profissional, como na questão nossa hoje, o que, que a gente faz? Nós temos um farmacêutico que é parceiro de trabalho nosso. E farmacêuticos, eles podem prescrever suplementos. Eles fazem uma consulta online, eles mandam uma prescrição de suplementos, que obviamente não são remédios tarja preta, tarja vermelha, é só médico que pode isso, mas suplementos vitamínicos, enfim. Ele pode manipular, pedir para você manipular. Então, ele faz algumas manipulações muito legais para a tua necessidade. Mais disposição, melhorar o teu sono, enfim. Ele faz toda uma análise e prescreve, tá? Hoje nós temos um farmacêutico, inclusive vai ser um dos próximos temas da nossa formação, tá? Vou fazer uma aula ao vivo com ele, falando sobre isso, e ele vai abrir para dúvidas para quem é da formação, tá? Então, logo, logo, talvez, se você está vendo a gravação disso daqui, talvez já esteja disponível, né? A gente vai fazer uma aula ao vivo com esse farmacêutico para tirar maiores dúvidas e vocês entenderem melhor sobre essa parte, e talvez, quem sabe, até fazer parceria com ele, né? Se for do interesse de vocês, ele vai estar talvez aberto ali para fazer alguma parceria das pessoas que você atende, ele atender. Então, isso agrega no teu tratamento. Você pode ter no seu tratamento o farmacêutico e a nutricionista, que é o que a gente tem aqui hoje. Em alguns casos a gente adiciona ali a nutricionista, e em alguns casos adiciona o farmacêutico no pacote terapêutico. Então isso agrega muito valor ao serviço que você está prestando. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Perfeito. Aí, lembra que eu falei agora há pouco que na sessão de trava, se você faz ela gravada, se você não faz ela ao vivo, você faz por meio de um formulário, você já tem as informações do formulário de como que foi a infância, adolescência e vida adulta. Você já tem. E, às vezes, na sessão de travas, você já perguntou sobre isso também. E como eu falo sempre, você vai anotando os ganchos e o que ela vai te falando, certo? Então você já teve, você que vai ter que analisar o que você já fez.
Se você já enviou o formulário e tem essas informações, e na sessão de travas já deixou ela falando ali um tempo, entendendo infância, adolescência e vida adulta dela, na sessão de anamnese você não precisa aprofundar tanto nas informações da infância, adolescência e vida adulta. Você vai perguntar para ela, só que você já tem essas informações, boa parte delas. Você vai perguntar se ela se lembra de mais alguma coisa e afins. Então, por isso que é importante você já ter anotado. Se você não anotou, esqueceu, aí você vai ter que fazer tudo de novo, tá? Mas se você já perguntou, já tem lá no formuláriozinho, na sessão de anamnese, você vai poder passar por essa parte um pouquinho mais rápido, porque você já tem boa parte das informações. Agora, se você fez o teste ao vivo, não perguntou nada da infância, adolescência e vida adulta, que não tem problema. Na sessão de travas ali, não houve nenhuma pergunta e anotação nesse quesito, aqui é a hora de você saber sobre essas questões, tá? E daí sim você leva um pouquinho de mais tempo entendendo ali os pontos principais. Eu já falei sobre isso na sessão de travas, que você não precisa saber a data que foi no dia 7 de junho de 1992 que aconteceu tal coisa. A maioria das pessoas não lembra da infância nesses detalhes. E a gente não precisa que ela lembre nesses detalhes, tá? A gente precisa que ela só traga as informações relevantes. Ponto. Informações relevantes. O que está na cabeça dela que talvez seja relevante para ela trazer para a sessão? É isso que você vai anotar. Ah, os pais se separaram com tal idade, teve um falecimento mais ou menos ali na adolescência, e você vai anotar esses principais pontos. Então, essa parte aqui da sessão ela é muito particular. Se você já colheu muitas informações antes, você não precisa, e anotou, obviamente, você não precisa talvez passar tanto tempo aqui. Você pode ir direto para a definição de objetivos. Se você não perguntou antes, aqui isso já vai levar um tempinho maior. Deu para entender? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Ah, eu vou perguntar antes para me adiantar na sessão de anamnese. Não, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Tem vezes que eu não me aprofundo tanto na sessão de trava, nessas informações, e aqui eu fico conversando com a pessoa, entendeu? Entendendo um pouquinho mais dessas questões. E por que eu estava falando isso ontem para a galera do grupo de destrave mental? Por que a gente não precisa, no nosso protocolo terapêutico, que a pessoa fique se lembrando de tudo ali da infância, da adolescência e tudo mais? Porque a nossa linha de terapia, ela foca em resolver o problema. Esse é o primeiro ponto. E encontrar o porquê não necessariamente é resolver o problema. Por exemplo, e percebam isso nas pessoas à sua volta, ou talvez em você, que como a gente não tem um pensamento assertivo para a resolução, o brasileiro muitas vezes é até inclusive mais passivo perante a problemas e afins, até foge de problemas e não sabe resolver. Às vezes a gente fica se perguntando coisas que a gente acha que vai nos levar para algum lugar, mas não vai. Como por exemplo, Elício, eu queria descobrir o porquê eu só atraio eu só atraio homens ruins na minha vida. Eu queria entender o porquê disso. Entender o porquê disso não vai resolver o teu problema. Porque lembra que porquês encontram motivos e razões? Eu já falei isso na aula sobre perguntas que tem em algum lugar aqui do canal. Porquê encontra motivo e razão, não gera ação. Então, se você quiser encontrar o porquê e daí resolver, aí sim. Mas muita gente não quer isso. Muita gente só quer encontrar o porquê. Então, por que hoje eu tô pobre? Vou falar, porque talvez você não veio de uma família legal, isso, isso, isso. Pronto, respondi o porquê que você tá pobre. Resolveu o teu problema? Agora você sabe por quê. Não resolveu. Por que eu só atraio homem traste? Homem ruim? Porque aconteceu isso, isso, isso. Vou responder ele pra você. Porque teu pai era assim na infância, não sei o quê. Respondi o porquê. Adiantou? Então, o primeiro ponto de uma linha de terapia é: você está focando na resolução do problema ou em cavocar só o problema da pessoa? A gente não lida com isso. Tanto é que, inclusive, muitos depoimentos de pessoas que entraram na nossa formação e já eram terapeutas de outras linhas
perceberam essa diferença na nossa linha de terapia. Antes eu ficava cavocando e ficava tentando entender o porquê que a pessoa tinha aquele padrão de comportamento e demorava muito, fazia a pessoa sofrer mais, porque você está cavocando ali. Quando chegou na TAP, terapia de alta performance, a gente foca em resolver o problema. Porque não é encontrar o porquê que vai melhorar a tua vida. Você encontrou o porquê que você está só encontrando homem traste na vida hoje. Tá, mas resolveu? Não, você tem que aplicar técnicas para resolver isso. Esse é o primeiro motivo, tá? A gente não precisa ficar lá pegando informação de o que aconteceu no dia 5 de outubro de 1999 na vida da pessoa. O segundo motivo, e talvez o mais importante, é que as nossas memórias são falsas. Anotem isso e prestem muita atenção nisso daqui. As nossas memórias, elas são falsas. Como assim, Edilson? Me explica melhor. Vamos lá. As nossas memórias, galera, elas são reimpressas todos os dias. A tua percepção do que lhe aconteceu vai mudando dia a dia. Então, quanto mais longe da situação você está, mais distorcida está a tua percepção sobre aquilo lá. Vou te dar um exemplo. Imaginemos que você ficou uma vida inteira pensando naquele que o seu aniversário foi de certo jeito. Não é trauma nem nada, tá? O teu aniversário foi de certo jeito. Que aconteceu isso, aquilo, aquele outro e tudo mais. No teu aniversário lá. Aí, do nada, quando você tá com uns 30 anos, às vezes acontece isso, não sei se na família de vocês, anos depois, do nada, teus pais, enfim, decidem ir visitar algum tio veinho que mora no interior, em algum lugar. Aí você vai lá, conversa com essa pessoa, e ela fala, e fazia tempo que você não via ela. E essa tua tiazinha fala de uma informação do teu aniversário. Ah, lembra lá do teu aniversário que não tava no teu. Nossa, eu não sabia disso, que aconteceu isso no meu aniversário. Só que ela tá falando isso 60 anos depois. Pra ela, 50 anos depois, porque ela já é velhinha, certo? Ela tem 60 anos no caso. Ela tinha 30 na época, 50. Essa informação não tava no teu radar. Você sabe se é verdade essa informação? Não sabe. É percepção e interpretação dela do que aconteceu há 20 anos atrás. E isso vai se misturar com tudo que você dizia e repetia para você sobre aquele teu aniversário. Você reimprimiu a memória. É realmente fidedigno e desta forma que aconteceu? Não. É a percepção dela que ela trouxe agora. E a memória foi reimpressa. Então, quanto mais estímulos, quanto mais pessoas, quanto mais o tempo passa, mais informações, inputs teu cérebro vai tendo e pensando de outras formas como era antigamente. Outro exemplo, quando você estava lá na infância e tudo mais, você passou por uma situação desconfortável. Uma situação que com o primo que, opa, não sei o que é isso aqui. Olha o pensamento da criança. Não sei o que é isso. Aí, passa ano, sai ano, e no início da vida adulta ali, 20 anos, 22, 23, 24 anos, você entende que aquilo era um abuso. E a partir desse momento você começa a sofrer pelo que aconteceu. Mas antes você não estava sofrendo. Porque você não sabia o que era aquilo. Não havia significado para você até aquele momento. Nossa, ele passou a mão em mim, ele isso, ele aquilo. Deu para entender? Mas antes não tinha esta informação. Entendeu? E daí às vezes a pessoa fica tentando pensar em, nossa, então isso é um abuso. E ela fica tentando lembrar de outras situações que talvez ele tenha passado a mão nela. Que talvez não tenham acontecido necessariamente. Mas agora ela está tentando procurar essas informações que já passou há 10 anos atrás. Então a nossa memória não é que ela é totalmente falsa, mas ela é uma construção que não está fidedigna hoje das coisas que lhe aconteceram. Fez sentido? Alguma dúvida até aqui, galera? Então vocês percebem o porquê às vezes não é tão funcional a gente ficar descobrindo o porquê? Porque o porquê é passivo. Você,
Ah, por que eu tô triste hoje? Porque você brigou com teu marido. Beleza. Legal. E aí? Resolveu? Não, é melhor você perguntar como que eu posso resolver minha tristeza hoje? De quantas formas diferentes eu posso resolver minha tristeza? Uma pessoa que é feliz faz o que no meu lugar? Uma pessoa que passou por essa situação de briga com o marido fez o que para ficar bem? Olha quantas perguntas funcionais eu engatei aqui para você. Muito melhor do que perguntar o porquê. Ah, quer saber o motivo? Pergunta o porquê, encontra o porquê, mas já engata para a resolução do problema. Beleza? Ótimo. Então, é por esses motivos que a gente não fica. Não há problema, presta atenção. Não há problema na nossa linha de terapia, no nosso entendimento, que a pessoa não lembre de todas as informações da infância e adolescência dela. Para nossa linha de terapia, não há problema nisso. E existem linhas de terapia que às vezes a pessoa trava quando o cliente não lembra da infância. Nossa, travou. Não sei mais o que fazer agora na sessão. Travou. Ele não lembra da infância, eu preciso saber da infância, eu preciso saber da infância e trava o tratamento. Não, na nossa forma de pensar aqui, não precisa necessariamente, tá? Então acho que vocês conseguiram pegar aqui o porquê que a memória é falsa, né? Eu coloquei bem entre aspas aqui para vocês entenderem isso, que quanto mais você vive, mais estímulos você vai tendo, teus pais vão falando informações novas que você não lembrava, mas na verdade são informações que eles têm lá. Por exemplo, imagina só, teu aniversáriozinho. Teu aniversáriozinho foi maravilhoso para você. Maravilhoso, foi legal, foi o que você viu, né? Aí, de repente, quando está na vida adulta, tua mãe chega e te conta: lembra lá do teu aniversário? Foi uma das piores noites. O teu tio bebeu, brigou com todo mundo, quebrou um monte de coisa, mas você não viu. Você não viu. Mas foi uma desgraça lá na família. Mas estava brincando lá, foi a melhor coisa para você. Aí ela insere outra informação na história. Você não sabe exatamente como aconteceu e tudo mais, só que agora você pode começar a se sentir mal por uma memória que era boa. Reimprimiu outra informação naquilo que aconteceu. E eu não estou falando que o que os outros estão dizendo sobre aquilo que aconteceu não exista. Existe. Mas lembra daqueles filtros nossos? Generalização, distorção e eliminação. Existe isso no teu pai, na tua mãe ou quem está contando a história para você. Ele está distorcendo informações, generalizando informações, eliminando informações. Quando você escuta aquilo, você se generaliza, distorce e elimina informações também do teu cérebro. Como que você acha que realmente aconteceu dessa forma? Você pode jurar de pé junto, mas não aconteceu exatamente dessa forma. Porque o cérebro de todos nós, para economizar calorias, temos esses três filtros: generaliza, omite e distorce informações. Entende? Tanto para guardar uma informação quanto para externalizar ela. As informações passam por esses três filtros. Tá? Perfeito. Entendeu mais da infância ali e tudo mais? O que você vai fazer? Agora você vai começar com o que a gente chama de definição de objetivos. A definição de objetivos é uma das coisas mais importantes de todas num tratamento. Porque você vai alinhar as expectativas com a pessoa. E alinhamento de expectativa é a coisa que você mais tinha que fazer na tua vida. Porque muitas vezes você se frustra por causa da tua expectativa e não porque está acontecendo. Você pegue, sei lá, isso acontece ao contrário, né? A pessoa entra lá no nosso curso de R$ 27 e fala: nossa, eu achei que era só um PDF. E ela vai ter todo um curso lá com um monte de videoaula, um monte de PDF por só R$ 27. Então a expectativa dela estava baixinha, ela entrou no curso e recebeu muito mais. Ficou feliz. Agora, se ela entra no curso de 27 pensando assim: nossa, com esse curso de R$ 27 eu vou destravar a minha vida, vou pegar um certificado completo, vou pegar e atender todas as pessoas depois de um dia olhando as sessões do Edenilson. Ela chega lá, ela vai se frustrar, porque não é isso, é um curso básico. Mas o problema estava no curso ou na expectativa dela? Na expectativa. Você pensa, meu Deus, essa. Você fala para os teus. Aqui na nossa cidade tem uma pizzaria maravilhosa. Eu e minha esposa, a gente é viciado nessa pizzaria. E é uma vez no mês só que tem um rodízio fantástico. Aí às vezes vem pessoas ali, visita e tudo mais, e a gente sempre fala:
Aí a gente evita falar e criar toda essa expectativa que é mil maravilhas, porque às vezes a pessoa pode ir lá e não gostar do jeito que eles fazem. Mas pra gente é a melhor pizza do mundo. Mas eu posso, na minha fala, aumentar a expectativa do cara lá em cima. Aí ele chega lá, a pizza naquele dia tá ruim, imaginemos. Entendeu? Ou não tá ruim, pra gente tá bom, só que pra ele não. Qual que foi o problema aqui? Expectativa. Às vezes você espera X, Y e Z, você não falou, mas você espera X, Y e Z do teu marido. Aí ele não faz. Aí você se frustra e fica brava com ele. Mas o problema tá na tua expectativa. Você que estava esperando tudo isso. E aconteceu o que tinha que acontecer. Então, qual que é a dica aqui, né, para você na vida cotidiana? Mantenha a tua expectativa baixa sobre tudo, o tempo todo. Porque aí você sempre vai estar se surpreendendo. Porque se você coloca a tua expectativa alta perante alguma coisa, quem tende a se ferrar é você. Porque é um achismo teu sobre a coisa. Não quer dizer sobre a coisa. Você entendeu? Às vezes tem uma expectativa, meu Deus, a formação de Nilson é isso, aquilo, aquilo outro. É você que está colocando expectativa. Às vezes a gente nem pergunta pro outro, a gente coloca um monte de expectativa sem perguntar e checar a realidade. Coloca um monte de expectativa quando chega lá não é tudo aquilo. Entendeu? Então mantenha as expectativas baixas para tudo. E essa parte das perguntas aqui abaixo, definição de objetivos, é para alinhar expectativas. Porque se a pessoa chega acreditando que com um estalar de dedos ela vai sair sem o problema dela, sem a crise de ansiedade, vai sair rica, milionária, a expectativa dela está num patamar que não vai acontecer, eu tenho que puxar ela para a realidade, certo? Então essas perguntinhas aqui é para a gente puxar a pessoa para a realidade e definir os objetivos claros do tratamento. Definindo esses objetivos claros do tratamento, vai acontecer o quê? No final do tratamento, se ela teve resultados e afins, ela já vai ficar muito feliz. Agora, se você não definir objetivos, ela estava com uma expectativa que em uma sessão, nessa sessão ia resolver o problema, ela já começou se frustrando. Você entendeu? Então, alinhamento de expectativas é tudo. Ótima pergunta, Michele. A definição de objetivos é junto com a anamnese, tá? É a mesma sessão. É uma sessão de anamnese e definição de objetivos. Então, você vai fazer o entendimento da rotina dela, ou você já entendeu, ou vai entender nessa sessão a infância, adolescência e vida adulta, porque ou já entendeu, porque às vezes já pegou essas informações antes. E aí, no terceiro bloco dessa mesma sessão, você vai para a definição de objetivos. Entendeu? Como que a gente vai definir os objetivos, Elenilson? Com perguntas. Com essas perguntas aqui. Calma aí. Aqui. Com essas perguntas aqui, vamos começar. Primeira coisa, a gente quer eliciar o estado problema. A gente quer eliciar o problema dela. Fulana, quais sintomas te incomodam hoje? E você vai anotar. Outra pergunta que você pode fazer é: o que te trouxe aqui especificamente? O que está acontecendo, fulano? Por que você está aqui no tratamento? E ela vai te explicar e você vai anotando. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Imaginemos que ela está com ansiedade. Uma ansiedade muito forte. Aí ela vai te falar, ansiedade e tudo mais, aperto no peito, enfim. Qual que é a frequência desse sintoma em 7 dias da semana? Então, frequência corresponde a dias da semana, tá, galera? Geralmente, quem procura tratamento tem uma frequência assim. Raras as pessoas que eu atendi, ela tem uma frequência de, é uma vez no mês. Quem tem uma ansiedade uma vez no mês não procura terapeuta, porque não está incomodando tanto, tá? Então, geralmente é uma frequência alta do sintoma. E você vai perguntar qual que é a intensidade. E a intensidade é uma coisa mais subjetiva, que é de 0 a 10. Fulano, de 0 a 10, se você pudesse me explicar, qual que é a intensidade dessa ansiedade que acontece nos finais de semana que você me falou? 0 é nada e 10 é muito intenso. Então, de 0 a 10. É um 7, um 8.
Tem dias que é menos, obviamente, tem dias que é mais, mas é uma intensidade média, tá? Você vai perguntar isso aqui para ela. Geralmente, quando a gente pergunta isso daqui, ó, a pessoa traz um monte de problema. Você vai perguntar assim para ela, fulano, quais são os sintomas que te incomodam hoje? Ela vai falar, tô com ansiedade, tô com problema com o marido, tô com isso, tô com aquilo, tô com aquele outro, tô sem dinheiro. Ela fala um monte de coisa para você. Geralmente é assim, tá? Por que eu tô te falando isso? Porque aqui você vai escrever o que ela tá te falando, os sintomas que estão incomodando ela. Você vai escrevendo, tá? É crise de ansiedade, é o problema na escola do filho, é o problema com o marido, você vai escrever todos esses sintomas. Além da crise de ansiedade, é insônia, enfim, você vai escrevendo, tá? Aqui são outras perguntas que podem ser feitas nessa situação, mas olha só, para quem está olhando aqui ou quem é da formação, tá? Essas são as perguntas obrigatórias, certo? As perguntas aqui abaixo, elas são acessório, você pode ou não utilizar, tá? Pode ou não utilizar. Então, você perguntou quais são os sintomas. Aí, ela vai te falar vários problemas. Aí, aqui é uma parte importante. O segundo bloco ali dessas perguntas é especificando as prioridades. Porque às vezes não tem como resolver tudo aquilo ao mesmo tempo. Ela te literalmente, tá, galera? Para quem não atende com frequência não viu isso. Tem gente que traz uma lista. Ela faz uma lista, ela mesma, por conta própria, faz uma lista e tem uma lista de todos os problemas emocionais ali dela. Tudo tá incomodando. Os pensamentos negativos, todas as coisas. E às vezes tem coisas ali que a gente não vai conseguir abordar num primeiro momento. Tem que resolver uma outra coisa. Mas tem que entender o que, que ela quer resolver. Por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa que estava atendendo uma pessoa que ela queria resolver a questão de procrastinação e a trava da escassez. Isso. E a trava da escassez que deram altas. E ela fuma. Ela falou de uma coisa que incomoda ela, que é fumar. Mas ela falou, ó, ela foi clara para mim, Edenilson. Eu vou colocar fumar porque isso me incomoda e tudo mais, mas eu não quero resolver. Olha só, ela não quer resolver esse problema. Ela quer resolver a questão da procrastinação, porque dela quer ali trabalhar e tudo mais, ela tá procrastinando. Me deixa ali com o meu cigarro. Ou seja, por que essa parte aqui é importante? Para especificar as prioridades. Por mais que, mesmo assim, eu vou orientar ela falando que, fulana, o uso ali do cigarro, ele vai piorar os teus estados emocionais, ele vai te deixar, às vezes, ansiosa, enfim, é um escape ali que você tem, ele não vai colaborar em nada. Mas se ela falou, eu não quero parar de fumar, eu vou fazer o quê? Não tem o que eu faça. Mas ela listou isso como um problema da vida dela. Talvez com as intervenções ela já vá até diminuindo o consumo. Mas não vai ser essa abordagem primária, porque ela disse para mim que não quer parar de fumar. Deu para entender? Então aqui você vai começar a especificar as prioridades. Ou seja, ela te deu uma lista aqui em cima de vários problemas. E aqui a gente vai começar a especificar. Fulano, ó, as perguntas aqui, ó. O que de tudo isso é mais importante? Aí a listinha vai diminuir. O que é administrável para você? Para a gente trabalhar agora. Ou outras perguntas aqui. De tudo que relatou, o que te parece mais realista para a gente resolver? Olha essa outra pergunta aqui que interessante. Qual o ponto de mudança que faria a maior diferença? Então, qualquer coisa que se a gente destravar ali vai fazer a maior diferença na tua rotina e tudo mais. Às vezes não é resolver todo esse bolo de coisa, é uma coisa ali, ó, se a gente resolver isso aqui, o que é o isso aqui? Que vai dar uma grande diferença na tua rotina se a gente resolver. Perfeito. Então aqui a gente já falou do problema, tá? Já falamos do problema. Ela trouxe vários problemas. Ela vai especificar o que é para resolver. Aí
você vai entender desses problemas dela, se você não anotou, você vai anotar, desses problemas específicos que ela quer resolver. Aqui foi a listinha, tá? Aqui ela especificou. Qual que é a frequência e intensidade do que ela especificou? Se você não anotou anteriormente, você tem que ter anotado, tá? Então, qual que é a frequência e intensidade do fumar? Qual que é a frequência e intensidade da ansiedade? Você tem que ter esses parâmetros. Aí, quando você for afunilar aqui para as prioridades, você já vai ter a frequência e intensidade. Perfeito, falamos do problema. Agora a gente vai iniciar o estado desejado. Ou seja, esse que é o teu problema. Beleza, eu tirei ele. E agora? Quem que é você? A gente tem que colocar alguma coisa no lugar. O que você vai estar fazendo no lugar disso? Então, perguntas para isso. Fulano, se você pudesse acordar amanhã com tudo exatamente do jeito que você quer, como seria? Exatamente. E ela vai começar a descrever como seria. O que você estaria pensando, sentindo, fazendo, caso esse problema desaparecesse agora? E essa é uma das perguntas mais importantes. Fulano, qual o cenário que vai fazer você dizer essa terapia valeu a pena? Essa pergunta é muito interessante. Porque ela vai te dizer as expectativas dela. E você vai alinhando com ela. De acordo com os problemas que uma vez ela já te trouxe. Deu para entender? Aqui é opcional. Aqui você já iniciou o estado desejado, tá? Ela já te falou um monte de coisa do que ela quer. Como que ela está se sentindo, vai estar vendo uma formação. Então, olha só, presta atenção nessa questão de estado desejado, tá? Imaginemos que você perguntou para a pessoa, ela falou, eu estou deprimida, estou ansiosa. Fulano, imaginemos que agora você está sem ansiedade. O que você faria de diferente? Quais comportamentos você teria? Eu ia estar vendo o meu curso que está parado, eu ia estar indo para academia. Ou seja, ela está descrevendo já o estado desejado dela aí. Então, se daqui a pouco ela começar a fazer o curso, se daqui a pouco ela começar a ir para academia, o que isso pressupõe? Que ela está sem ansiedade. Por que ela te falou isso? Eu estou procrastinando. Beleza, o que você estaria fazendo agora se você não estivesse procrastinando? Eu ia estar vendo meu curso, fazendo academia, fazendo as marmitinhas para a semana, enfim, o que for. Entendi, fulano, legal. Então, se ela começar a fazer essas coisas, pressupõe que ela está resolvendo aquele problema que uma vez ela trouxe. Porque ela fez essa vinculação de causa e efeito, entendeu? Se eu estou procrastinando, eu não estou fazendo isso. Se eu não procrastinar mais, eu vou começar a fazer X, Y e Z. Esse X, Y e Z que tem que estar claro para você quais comportamentos ela vai estar fazendo. Certo? Aí, se você quiser utilizar outras perguntas aqui, isso aqui é opcional, tá? Que é o seguinte, como seria se você tivesse 100% comprometido? Essas perguntinhas é para verificar comprometimento. Geralmente a pessoa que já te pagou, que já pagou um tratamento, ela está comprometida, tá? O que ainda te falta para se comprometer integralmente? Quando você já esteve totalmente comprometido com algo? Quais serão os benefícios de você se comprometer? Essa daqui é que eu mais uso. Para mostrar benefícios em, muitas vezes, passar pelas dores que é o processo. O processo não vai ser mil maravilhas. Então, falando, qual que é o benefício de você se comprometer aqui na nossa terapia, fazer o que tem que ser feito? E aqui algumas reflexões em cima do estado desejado. Que você pode ou não fazer, tá? Isso aqui é opcional. Isso aqui, geralmente eu faço, porque levanta algumas questões bem interessantes ao longo do tratamento que você vai estar fazendo. Que é o seguinte, ela já te falou os objetivos, você já sabe o estado desejado dela, certo? Você já sabe. Você vai perguntar o que para ela? Fulano, que recursos ainda te faltam? O que você já deve fazer agora para começar a obtê-los? Porque às vezes não é o interessante, mas às vezes aquele objetivo dela não está em total controle só dela. Por mais que todos os objetivos sejam importantes. Inclusive anota isso aí.
os objetivos de um tratamento têm que ser com base na pessoa. Ela não pode estar se tratando falando assim, não, mas eu vou estar muito melhor quando meu marido parar de fazer tal coisa. Não, não é o teu marido que eu estou tratando, é você. A tua melhora não pode ser baseada no outro, entendeu? Ah, quando a minha chefe for legalzinha comigo, aí eu vou ser feliz. Não, então vamos parar a terapia agora aqui, porque eu não estou fazendo terapia com ela, entendeu? Às vezes ela nem acha que ela não é legal, ela acha que ela é legal. Quem acha que não é legal é você. Você entendeu? Então a gente tem que tratar a tua percepção com relação a ela. E não esperar o comportamento dela mudar. Entendeu? A gente não baseia os objetivos de um tratamento em cima de terceiros. Nunca. Porque isso foge do nosso controle. Tá? Então, que recursos ainda te faltam? Olha essa pergunta aqui. O que já funcionou antes para você ou para os outros que também funcionaria para você? Então, às vezes, ela já fez coisas que foram funcionais na rotina dela, no dia a dia dela. Ela já fez coisas, só que não está na percepção dela. Então, é um recurso que ela pode trazer agora de novo para performar, uma vez que ela já performou aquilo. Então, ela está com a trava da procrastinação agora, mas antigamente, às vezes, ela não procrastinava no nível que ela está hoje. O que ela fazia de diferente que ela não está fazendo agora? Quais são os elementos? Eu não estou falando que é aqui que você vai resolver, mas você vai pegar elementos que talvez ela parou de fazer na rotina dela. Por exemplo, teve uma pessoa que eu atendi que aconteceu isso. Eu fiz essa pergunta para ela, a gente estava falando sobre treino. E ela percebeu que ela deixou de treinar, diminuiu a frequência do treino dela drasticamente, porque ela agora estava indo numa academia do outro lado da cidade, que era a academia dos riquinhos, a academia top da cidade, com a amiga dela. Mas quando ela ia na academia, que era 2 quadras da casa dela, ela ia sem falhar. Ou seja, olha que interessante, fulana. Achamos um elemento aqui de uma coisa que se fazia antes e dava certo e você parou de fazer. E parou de funcionar, obviamente. Então, esses padrões existem na nossa vida. Tem coisas que você já fazia antes muito bem e você, por algum motivo, imprevisto, enfim, descontinuou. Se você só começar a fazer como você fazia antes, já começa a performar de novo. Você entendeu? Como ela, se ela voltar a fazer academia do bairro, possivelmente ela vai aumentar a frequência de novo da academia dela. Tá? Então, é para isso que servem essas perguntas aqui. Tá? Entendeu até aqui? Definimos os objetivos, definimos as prioridades. Agora, para você como terapeuta, quais são as variáveis que a gente vai trabalhar para analisar a melhora dela? São 4. 4 são as variáveis que a gente vai analisar a melhora da pessoa. Dentre outros elementos ali, mas você vai ter que anotar pelo menos esses 4, tá? Outros elementos que são coisas ali pontuais que ela vai te trazendo. Você vai balizar a melhora dela, primeiro, pelo teste de travas mentais. Então, eu tenho lá no grupo, no WhatsApp com a pessoa, quando eu fiz o teste com ela, eu mando um print do resultado do teste. Então, eu já tenho ali em mãos, arquivado, o resultado do primeiro teste dela. Depois, em algumas vezes, eu colo aqui o teste. Eu vou aqui em inserir imagem. Se você for em inserir imagem, você consegue inserir a imagem lá do teste de travas mentais dessa pessoa. Primeira análise da melhora. Teste de travas. Edilson, como assim? Na última sessão você vai refazer o teste. Para você comparar o antes e depois. Tipo o médico, quando ele pega e faz o exame de sangue antes da intervenção e depois de alguns meses suplementando, tomando remédio, ele faz o exame de sangue de novo. Você vai ter esse parâmetro de comparação de quais travas abaixaram. Beleza? Esse é o primeiro parâmetro de melhora. Segundo parâmetro de melhora é frequência e intensidade. Lembra que você colheu essas informações? Você colheu essas informações antes. Opa. Calma aí. Você colheu essas informações de frequência e intensidade antes, tá? Você já colheu. Então ela está com ansiedade 7 vezes na semana no nível 5. Se na última sessão a frequência é 1 vez na semana, ou nenhuma, com intensidade 2, você consegue perceber a melhora e mostrar para ela que ela melhorou. Entendeu? Então, frequência e intensidade é uma coisa que você vai analisando sessão a sessão como que tá. E lá na última sessão você vai entender melhor a frequência e intensidade do sintoma dela. Beleza? Você vai fazer essa pergunta ali final.
E percepção subjetiva. O que é percepção subjetiva? É o que ela te trouxe, é as frases que ela te trouxe aqui, ó, no estado desejado. Fulano, qual que é o cenário que vai fazer você dizer para mim que essa terapia valeu a pena? Essa é a percepção subjetiva da melhora dela. Quando eu estiver fazendo isso, não me sentindo assim e tudo mais. Então, nessa parte aqui, se você quiser inclusive falar assim, ó, Fulano, se você pudesse resumir o que você deseja em uma frase, qual seria? É a percepção subjetiva dela, não é para ser realmente específico necessariamente. A gente quer a percepção dela sobre a melhora que ela vai ter. Entendeu? As coisas mais objetivas já tá na tua mão, que é o teste de travas, a frequência e intensidade dos sintomas. Agora eu quero uma percepção dela. Para balizar e saber como que inclusive tá a expectativa dela com relação a esse tratamento. Então essas são as 3 variáveis que você vai analisar a melhora dela, tá? E existe uma quarta variável que a gente analisa também, mas a gente não pode colocar a mão muito nisso, tá? Que é o que a gente chama de básico bem feito. O que é o básico bem feito para você que está assistindo a gravação, não é da nossa formação e tudo mais? O básico bem feito é alimentação, atividade física, sono e modulação de estresse, tá? Sair de ambientes tóxicos e afins. Mas basicamente alimentação, atividade física e sono. Esse é o que a gente chama de básico bem feito. Galera, quem é da formação, se quiser, vocês podem ir direto para a aula chamada exclusão de solução. Vão lá na aula depois, exclusão de solução, que é bem legal, tá? Eu não sei em qual módulo que tá necessariamente, acho que tá ou no módulo de técnicas ou neurociência, tá? Vão lá na aula de exclusão de solução que vocês vão entender melhor o que eu tô falando. Mas o básico bem feito, galera, que é quando a pessoa se alimenta direito, quando ela faz atividade física, quando ela regula o sono dela. Por que isso é um parâmetro de melhora, sendo que a gente não é nutricionista, não é educador físico? Porque quando a gente fala, galera, de saúde mental, se a pessoa faz o básico bem feito, ela vai melhorar a qualidade de vida dela e da família dela. Entendam isso, galera. Prestem atenção, tá? Às vezes a pessoa pode não ter chegado no objetivo final dela ali no tratamento. Ela não chegou lá certinho naquele objetivo. Faltou alguma coisa ali, não chegou no objetivo. Mas se essa pessoa, prestem atenção no que eu tô falando. Se essa pessoa, durante o tratamento agora, faz atividade física, tá dormindo direito, tá se alimentando bem, você ajudou ela a mudar gerações da família dela. Porque você vai diminuir a probabilidade de desenvolver diabetes, hipertensão, problemas que talvez até passassem para filhos, tudo porque você agora ajudou ela a fazer o básico bem feito. Ela talvez ainda esteja com um problema. Mas se ela está fazendo isso, se sinta muito feliz como terapeuta porque você ajudou uma família inteira, não ajudou só ela. Porque eu acho que todo mundo aqui já deve ter vivido, se não viveu, talvez vai viver. O quão ruim é ter uma pessoa, às vezes, até mais jovem, não tão velha, já tendo problemas de saúde. Quanto dinheiro que essa pessoa não gasta? Quanto dinheiro que ela não gasta para remédio com hipertensão, para isso, para aquilo? Ou seja, às vezes parece que, nossa, ela não chegou lá naquele objetivo, mas ela tá fazendo o básico bem feito já. Tá se alimentando direito, ela entendeu da importância disso, já consultou um nutricionista, já tá comendo bem, já tá dormindo direito. Se ela faz isso, na verdade, ela vai melhorar emocionalmente. Mas ela tá fazendo isso. Se sinta orgulhoso porque essa pessoa mudou a curva se ela continuar fazendo, a curva da vida inteira dela. Quando chegar na velhice, ela não vai ficar lotando a fila do SUS, porque ela não vai estar doente. Não vai precisar ficar gastando dinheiro com rio de remédio, porque ela tá saudável. Tudo porque hoje ela tá fazendo o básico bem feito. Então, percebe que o básico bem feito, ele não tem a ver com o problema da pessoa, né? Às vezes a pessoa nem traz isso como objetivo, né? Ela traz, eu quero resolver a minha ansiedade. Ela nem não faz ideia da importância de alimentação, atividade física, de cuidar do corpo e tudo mais. Ela não faz ideia disso.
Mas eu incluo isso como orientações, tentar ajustar de uma forma ou outra, adicionar uma nutricionista ali, porque eu sei se que ela fizer isso, vai contribuir com a vida inteira dela. Por mais que nem esteja na percepção dela disso ser um objetivo. Deu para entender? Então, esse é o motivo de eu adicionar ali uma análise de saber como que estava o básico bem feito antes e depois. Antes a pessoa às vezes nem tomava água, agora está tomando 2, 3 litros de água. Você imagina o quão importante é pro corpo dela isso, galera. Se ela só fizer isso e parar de comer porcaria, já é muito bom. Você entendeu? Porque ela vai diminuir todas as possibilidades de desenvolver, a probabilidade de desenvolver doenças crônicas e afins, com uma rotina mais saudável. Ela vai diminuir a probabilidade de ter isso. Não tô falando que ela não vai ter, mas ela vai diminuir drasticamente, tá? Então, é uma coisa que eu sempre incluo para análise, o tal do básico bem feito, mesmo que lá em cima ela não tenha me falado, tá? Então, esse daqui é a nossa sessão de anamnese, levamos aqui exatamente 1 hora aqui de encontro, né? Espero que você tenha compreendido todos os detalhes disso aqui, tira dúvidas, enfim, a gente tem na formação, caso você não seja aluno da formação. Se você está vendo a gravação, não tem PDF, né? Não tem nada aqui abaixo para você fazer o download, você pode ir copiando aqui ao longo dessa gravação, tá? E esse daqui são o resuminho da sessão de anamnese e definição de objetivos. Você já vai ter o teste de travas em mãos, né? Porque você já fez. Você vai ter e conversou com ela da frequência e intensidade do sintoma, a percepção subjetiva da melhora dela, que é o como ela percebe que ela vai estar na última sessão, e o básico bem feito. Beleza? Alguma dúvida até aqui, galera? Sim ou não? Mandem aqui. Perfeito, então. Ficamos por aqui. Amanhã teremos nossa aula ao vivo de novo, pela manhã. Foi. Amanhã teremos nosso encontro ao vivo de novo, tá? E se você está vendo a gravação, lembra de se inscrever no canal, lembra de entrar na nossa formação e parar de procrastinar, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, tá bom? Show!